Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar no plano de benefícios da Previdência, beleza? Veja, você já entendeu que a Previdência, né, equivale a um seguro, né? Então só tem direito, só faz jus quem recolhe, quem contribui, quem paga, beleza? Pronto. Enquanto seguro, ela tem uma carta de benefícios, beleza? E aí hoje você vai entender quais benefícios são esses, tá bom? Quais benefícios são esses e quais são as regras para a concessão dos mesmos, beleza? Então, existe uma regra, né, para a concessão de alguns benefícios, né, chamada carência. A carência é o tempo mínimo de contribuição para que eu faça jus ao benefício. Beleza? Vamos lá, avançando. Começando sempre com uma questão no estilo da banca Sebrasp, que é a banca da sua prova, tá bom? Questão de 2003, para o cargo de analista judiciário do TJ Bahia, tá bom? Coincidência ou não, foi meu primeiro concurso. Eu estava na graduação de medicina ainda na Universidade Federal da Bahia. Foi o primeiro concurso. Fui aprovado lá para auxiliar serviços gerais, Tribunal de Justiça da Bahia. Primeiro concurso. Vamos lá. É isso, concurseiro e, coincidência ou não, foi a mesma banca Sebrasp. Beleza? Eu acho que deve estar no Google aí. Procure aí, João Nicólio Nogueira, vai estar meu nome lá, TJ Bahia. Tá bom? Vamos lá. Acerca dos direitos sociais previstos na Constituição da República, julgue o item que se segue. Tá bom? Na norma da legislação previdenciária, o salário maternidade, que é um benefício, né, da Previdência, é devido à trabalhadora gestante durante 28 dias antes e 92 dias depois do parto, devendo ser pago diretamente pela Previdência Social nas hipóteses em que tiver sido atendido o período de carência fixado em lei. E aí a banca te pergunta se essa questão é certa ou errada. E aí a gente só vai responder no final. Beleza? Vamos lá. E aí, conforme determina o decreto 3048/99, né, que regulamenta os tipos de benefícios da Previdência, a partir de agora, eu vou exemplificar para vocês quais são os tipos de benefícios da Previdência. Beleza? Vamos lá. É importante que você tenha uma noção geral da quantidade de quais os benefícios que a Previdência oferta. Beleza? Porque a prova vai cobrar isso. Vamos lá. O regime geral de Previdência Social compreende os seguintes benefícios e serviços. Beleza? Vamos levar para a prova. Aposentadoria por incapacidade permanente, tá certo? Aqui é a antiga aposentadoria por invalidez, né? Então observe que com a reforma da Previdência, o termo aposentadoria por invalidez ele foi extinto, beleza? Foi extinto e deu lugar a esse termo aqui, ó, a aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio por incapacidade permanente, beleza? Vamos lá, avançando. Você tem a aposentadoria programada, tá bom? Você tem a aposentadoria por idade do trabalhador rural, como benefício da Previdência. Você tem a aposentadoria especial, tá certo? Você tem a aposentadoria especial. E aqui eu vou fazer uma observação, né? Porque você deve estar se perguntando, mas professor, o que é aposentadoria especial? A aposentadoria especial é aquela aposentadoria que é destinada aos trabalhadores que são expostos de forma permanente e habitual a qualquer tipo de agente nocivo, tá bom? Os mais comuns, né, são aqueles agentes químicos, físicos, biológicos, né? Por exemplo, aquele cara que trabalha com ruído extremo, né? Muito ruído no trabalho, barulho. Esse cara, ele se aposenta mais cedo, né? Aquele minerador que trabalha, né, sobre aquela nuvem de poeira ali, mineral, né, que causa algumas doenças pulmonares. Esse trabalhador, ele vai se aposentar mais cedo. E aí se encaixa a aposentadoria especial. Beleza? Esse enquadramento aqui, quem faz é a Perícia Médica Federal. Beleza? Vamos lá, avançando. E aí a gente tem o auxílio por incapacidade temporária, né? Aqui é o antigo auxílio-doença. Então, com a reforma da Previdência, foi um termo também que foi extinto, né? Então, não existe mais auxílio-doença, né? Hoje o benefício é o auxílio por incapacidade temporária. Esse termo aqui, auxílio por incapacidade temporária, ele substituiu o antigo auxílio-doença. Beleza? Vamos lá, avançando. E aí, como exemplo de benefícios da Previdência, a gente tem o salário família, tá bom? Salário família, salário maternidade, beleza? Vamos lá, avançando. Outros tipos de benefícios da Previdência, né? A gente tem aí o auxílio acidente, que é regulamentado também pelo decreto 3048, tá bom? O auxílio acidente, geralmente destinado àqueles trabalhadores que ficaram com alguma sequela, né, de algum acidente, uma sequela permanente, tá bom? É um enquadramento também feito pela Perícia Médica Federal. A gente tem a pensão por morte também como benefício da Previdência, tá bom? A gente tem o auxílio reclusão também como benefício da Previdência. A gente tem a reabilitação profissional, né, também como benefício da Previdência, né? A reabilitação profissional, né, é uma ideia bacana também, em que a gente pega
esses segurados, esses trabalhadores que ficaram com uma sequela permanente e definitiva ali, que, né, restringem o trabalhador para que o trabalho habitual ali, e a gente reabilita ele, né, readapta ele em outra função, não é isso? Então, reabilitação profissional é isso. A gente pega aquele trabalhador que está com alguma restrição, como sequela de uma doença ou de um acidente, e a gente vai inserir ele, né, capacitar ele para ele trabalhar em outra função, né, em que ele possa desempenhar sem restrição, beleza? É também um benefício da Previdência. Vamos lá. E aí a gente chega na parte principal da aula. Né, em que eu peço a você atenção, porque cai na prova, essa definição cai em prova, né? A Previdência, você já entendeu que é um seguro, né? Equivale a um seguro, né? Então, para fazer juízo a determinados benefícios da Previdência, a gente tem que ter um mínimo de contribuições. Então, a carência é isso, né? É o tempo mínimo que eu preciso estar pagando o benefício, que eu preciso estar pagando ali o INSS para fazer jus ao benefício, tá bom? Então, carência é isso, né? É o tempo mínimo que eu tenho que pagar a Previdência para fazer jus àquele benefício ali. E aí, para cada benefício, existe uma carência mínima, um tempo mínimo de contribuição, e a banca, ela cobra isso. Então, você precisa gravar isso, beleza? Você precisa gravar isso. Vamos lá. Então, definindo carência, tá bom? Carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis, circula aí, indispensáveis, para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mínimo, tá bom? Então, carência que você vai levar para a prova, você vai gravar porque cai na prova, a banca vai te cobrar isso, é o tempo correspondente ao número mínimo, o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Então, grave essa definição de carência aí, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, né? Ô professor, mas vem cá, e carência começa a contar a partir de quando? E aí eu venho aqui listando a partir de quando a carência começa a ser contada para fins de cálculo, né? Para que você leve para a prova, porque vai cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu começo a contar a carência? Vamos lá. Para o segurado empregado, tá bom? O empregador doméstico, o trabalhador avulso e o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, né? Eu começo a contar a carência, grifa aí, a partir do exercício da atividade laboral remunerada. Beleza? Guarde isso para a prova. Já para o segurado especial, eu começo a contar a carência dele a partir do efetivo exercício da atividade rural ou pesqueira artesanal para fim de subsistência sem o auxílio de empregados permanentes. Já para o contribuinte individual, né, que não presta serviço à pessoa jurídica, né, e para o segurado facultativo, né, eu começo a contar a carência dele a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Então, grifa aí, essa primeira contribuição aqui do contribuinte individual que não presta serviço à pessoa jurídica e do segurado facultativo, né, essa carência começa a contar a partir do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, tá bom? Não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referente às competências anteriores, tá bom? Vamos lá, avançando. E aí, pessoal, eu venho com informações, tá bom? Sobre recolhimento, tá bom? Relacionado à carência que você precisa levar para a prova também, tá bom? Vamos lá. Vamos ler aí, tá? É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de carência. Então, grave essa informação aí, É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. Observe que é sem atraso. Se a banca falar que pode ser contabilizado com atraso, a questão está errada, tá bom? Então, a carência começa a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, tá bom? Que se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de contribuinte individual. Beleza? Vamos lá. As contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, tá bom? Em período anterior ao primeiro pagamento, sem atraso, não podem ser consideradas para o cômputo do período de carência, beleza? Guarde isso para a prova, que vai cair. Vamos lá. Após a inscrição do segurado facultativo, tá bom? Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido a perda da qualidade segurada. Outra informação que você vai gravar para a prova, tá bom? Vamos lá. Então, a gente chegou na parte da aula aqui, né, que eu elaborei uma tabela em que eu faço a correlação dos tipos de benefício com equivalente período de carência ali, tá bom? Isso não cai não, isso despenca em prova. Mas eu botei aí só o que é relevante, só o que precisa gravar a prova, tá bom? O que mais cai. E aí, eu fiz a correlação dos principais tipos de benefício com equivalente período de carência. E você precisa levar isso para a prova, tá bom? A aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária
né, é exigido, a Previdência exige 12 contribuições mensais, tá bom? Como período de carência, como cômputo para carência ali. Para o auxílio reclusão, né, a Previdência exige como carência ali 24 contribuições mensais, tá bom? E para aposentadoria por idade, a Previdência exige um mínimo ali de 180 contribuições, ou pelo menos 15 anos contribuindo, né? Então aqui é muito comum, e às vezes o leigo, a população não entende isso, né? Não entende que a Previdência é um seguro e aí fica indignado com a situação, né? É muito comum, às vezes, chegar na Previdência, aquele trabalhador ali que tem 70 anos, ou 75 ou mais, 80 anos, e vai requerer ali a aposentadoria por idade, mas ele tem ali, às vezes, apenas 5 anos de contribuição, ou nunca contribuiu, né? Então, esse idoso aí, que tem pouco tempo de contribuição, se ele for requerer essa aposentadoria por idade aqui, ele não vai ter direito, porque o regulamento lá fala, ó, amigo, para você se aposentar por idade, você tem que ter a idade, né? Você tem que ser idoso, mas veja, ó, tem que ter um mínimo aqui, ó, de 180 contribuições, você tem que ter pagado pelo menos 15 anos, beleza? Vamos lá. E aí, destaque aí o salário maternidade, tá bom? Porque é exigido para o segurado contribuinte individual, por especial e facultativo, 10 contribuições mensais, tá bom? E esse período aí pode ser reduzido em caso de parto prematuro ou antecipado, beleza? Vamos lá, avançando. E aí, para finalizar a aula, eu queria que você gravasse aí, né, que existem situações, né, e benefícios que independem de carência, tá bom? Vamos lá? Então, em regra, independe de carência, né, o salário família, tá bom? O auxílio acidente, independe de carência, a pensão por morte, tá bom? Independe de carência, o serviço social e a reabilitação profissional, tá bom? E independe de carência, o salário maternidade para segurada desempregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, tá bom? E aí você vai marcar um asterisco aqui, né? Você vai marcar um asterisco porque você viu que para o contribuinte individual, para o segurado facultativo, tá bom? E para o segurado especial, é exigido uma carência mínima ali de 10 meses, beleza? Mas para o segurado empregado, tá bom? Para trabalhador avulso e para empregada doméstica, né? A concessão do salário maternidade independe de carência, beleza? Então grave esse slide aqui, porque ele vai cair na sua prova, tá certo? E aí, né? Existe uma outra situação aqui, que independe de carência e essa também despenca em prova e você precisa gravar, beleza? Vamos lá. Então, em regra, independe de carência, tá bom? O auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, nos casos de acidente de qualquer natureza, tá bom? Ou causa de doença profissional ou de doença relacionada ao trabalho, tá bom? Bem como nos casos do segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lei elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, tá bom? Atualizada a cada 3 anos, circula aí, ó, a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformidade, mutilação, deficiência, o outro fator que ele confere especificidade e gravidade. Pessoal, e aí, ó, preste atenção, veja, existe as chamadas doenças que isentam de carência, né? Então, após filiação ali, existem doenças, né, que não é exigido a carência para concessão do benefício, tá bom? E aí existe uma lei que regulamenta isso. E fala quais doenças são essas, tá bom? No slide seguinte, eu falo quais doenças são essas, mas você, para esse cargo de técnico do Seguro Social, você não precisa gravar quais doenças são essas, beleza? Mas o médico que for fazer o concurso, né, para a perícia médica federal, ele precisa saber essas doenças, beleza? Mas esse slide aqui, você precisa saber e levar ele para a prova, tá bom? Vamos lá? E aí, para ilustrar o que eu falei agora, eu botei aí as doenças que isentam, né, de carência, beleza? Que aí ele vem, quem normatiza isso é a perícia médica federal, né? A perícia médica federal tem um manual que a cada 3 anos ele é atualizado, conforme diretrizes ali do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, tá bom? E aí, perceba que esse ano, né, tiveram duas doenças que foram acrescentadas nesse rol de doenças que isentam, né? Que foi o abdômen agudo cirúrgico e o AVC, beleza?
Mas aí existem outras doenças também que isentam, né? Que tá aí também, eu botei como exemplo aí, né? Cegueira, cardiopatia grave, nefropatia grave, tá bom? Não precisa decorar isso, para você não cair isso, tá bom? Mas eu quero que você leve para a prova apenas que existem doenças que isentam de carência. E isso está tipificado em lei, tá bom? Vamos lá. Pessoal, abordando a questão do início da aula, tá bom? A questão, ela tá errada, tá bom? Porque o salário maternidade, ele é devido, tá bom? Ele é devido em até 28 dias, tá bom? Ele começa a contar, né? Em até 28 dias antes do parto, tá bom? Antes do parto. E a partir do parto, beleza? Então, a Previdência, né? Ela vai pagar o salário maternidade em até 28 dias antes do parto, tá bom? Vai conceder o salário maternidade, tá bom? Em até 28 dias antes do parto, tá bom? Em caso de parto prematuro. E a partir do parto. Então, esse tempo aqui, ó, o salário maternidade começa a contar ou a partir de 28 dias antes do parto ou a partir da data do parto. Beleza? É sobre isso aí, tá bom? A lei não fala nada de, né, contagem a partir de 92 dias depois do parto. Então a questão tá errada, tá bom? Um abraço.